Fala, rapaziada, Tipster Matheus na área para falar dela, né, a nossa queridinha, a nossa Série B. Vamos analisar hoje a 12ª rodada, análise completa, tá, dos 10 jogos, então já deixa o like nesse vídeo e vem comigo analisar. A gente começa a 12ª rodada com um bom jogo entre CRB e Guarani, Guarani que fez um jogo completamente maluco na última rodada, né, empatou em 3-3 com o time do Ituano, um jogo que eu não esperava, não tinha tantas expectativas, mas foi um jogaço. 3-3 o jogo. Série B é isso, viu, meus amigos? E no sábado, o CRB recebe o Guarani em casa. É um jogo bem interessante aqui. O CRB ainda precisando engrenar na tabela, né? Como eu falei no vídeo anterior. É um time que acabou dando prioridade à Copa do Brasil, à Copa do Nordeste. Tem dois jogos a menos na tabela, mas é um time que deveria estar brigando pelo acesso, né? No momento, o CRB é apenas o 18º colocado, antepenúltimo colocado, são 2 jogos a menos, é verdade, 9 pontos. Então a vitória contra o Guarani, que é o lanterna da competição, é imprescindível para a equipe do CRB. O CRB jogando em casa é um time muito forte e aqui eu gosto da vitória do CRB, tá? Vamos entrar aqui, primeira bet do vídeo vai ser a vitória do CRB pagando 1,74 com a unidade, lá na BetBran, né? Vocês já estão cansados de saber a melhor plataforma que está tendo, melhores cotações, odds e mercados você encontra lá na BetBra. BetBra, o melhor de tudo, aceita você, ou seja, aceita os vencedores. Lá você não vai ter problema de limitação, bug, restrição. Não tem isso, esqueça isso na BetBra. Então, se você quer fazer seus investimentos lá na BetBra, entre em contato com o nosso suporte, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com o nosso suporte e vem ser feliz lá na BetBra, beleza? Segundo jogo da rodada, a gente tem Operário e Botafogo de Ribeirão Preto. É um jogo ali que eu considero interessante. O Operário é favorito, a linha tá na vitória seca do Operário. Para mim tá justo. O Operário é um bom time, terceiro colocado, para mim uma surpresa. Tá na terceira posição ali, empatado em número de pontos com os líderes América e Avaí, então é uma liderança tripla na 12ª rodada. Então é um jogo ali que o Operário tem tudo para vencer, mas eu não compro essa vitória seca do Operário pré-game. O Botafogo de Ribeirão Preto não é uma grande equipe, mas costuma dar trabalho. O Operário é um bom time, mas também não é aquele grande elenco da Série B. Não estava na minha precificação. O Operário está brigando pelo acesso, está brigando não só pelo acesso até então, brigando também pelo título. Mas é uma Série B muito equilibrada. Vou acabar pulando esse jogo porque eu acho que o Botafogo de Ribeirão Preto pode dar um certo trabalho e o Operário pode, de certa forma, acontecer aquela famosa regressão à média, né? Não é um time tão preparado assim. E naturalmente, como começou muito bem essa Série B, venceu a Chapecoense fora de casa na última rodada, então vou acabar ficando de fora desse confronto. Ainda no sábado a gente tem Ituano e Brusque. É um jogo também ali onde eu não tenho tantas expectativas. É um jogo que tende a ser bem fraco. Jogo da parte de baixo da tabela, né? O Ituano, como a gente pode ver, 19º colocado, só 7 pontos conquistados. O Brusque, o 17º com 10 pontos conquistados. Então é um jogo importantíssimo, um confronto direto ali contra o rebaixamento. O Ituano estava vencendo o Guarani na última rodada, como eu falei, naquele jogo maluco, acabou cedendo o empate no finalzinho. Desperdiçou 3 pontos que seriam imprescindíveis, não só pela fuga do rebaixamento, mas também nessa briga ali contra os adversários diretos, né. No caso, o Guarani agora já enfrenta, o Brusque em casa. O Ituano é um time que eu considero melhor que o Brusque, mas ainda assim é aquele jogo clássico de Série B, um jogo equilibrado, mando de campo minimamente interessante para o mandante, que é que eu sempre falo, menos 0,25. Menos 0,25 é a linha pré-game que a gente tem aqui nesse confronto e para mim tá justo. Se a gente tivesse aqui um handicap zero do Ituano, eu provavelmente entraria nesse mercado, porque eu acho um confronto equilibrado, mas nem tanto. O Brusque é um time que cai muito de produção quando atua fora de casa e só atua fora de casa nessa Série B até então, né, seu estado em reforma, mas jogando fora ali de Santa Catarina, acho que, cai ainda mais de produção. Como a gente não tem esse mercado disponível, eu vou acabar pulando esse confronto. Indo para os jogos do domingo, a gente tem Chapecoense e Paysandu. Chapecoense que acabou vacilando, né, na última rodada, perdeu em casa um gol no final, ali contra o Operário. A gente até estava posicionado na Chape no handicap zero. A gente tem um mercado que coloca o menos 0,25, quase indo ali para aquele handicap zero que a gente comprou na rodada passada da Chapecoense. O Paysandu eu considero uma equipe que está em evolução, jogo após jogo na Série B vem evoluindo, e eu não vou entrar naquela pegadinha que a gente acabou entrando contra o Operário. Aqui eu vou acabar pulando. Claro,
se valorizar demais um handicap zero ali da Chapecoense. A gente tem esse handicap zero atualmente, no momento que eu gravo o vídeo, ali por volta de 1,70, 1,68, odds que eu considero justas e que não faz sentido entrar, mas se esse handicap acaba valorizando, é inevitável entrar novamente no handicap zero da Chapecoense em casa, como eu falei. Eu gosto da Chapecoense, não é um grande elenco, mas é um time ali de meio de tabela e tem a Arena Condá a seu favor. Realmente é um belo estádio. Outro jogo do domingo a gente tem Vila Nova e Goiás, um clássico goiano, né? Jogo lá no Oba. É jogo interessante. Clássico é clássico, né? Não tem jeito. O mercado coloca aqui além de handicap zero. Se fosse um handicap zero pro Vila contra outra equipe nessa Série B, provavelmente teria valor, mas contra o Goiás é um jogo muito equilibrado. Clássico é aquela coisa, clássico não se joga, clássico se ganha. E aqui em clássicos eu tendo a ficar do lado do underdog. Por ser muito equilibrado, eu prefiro ficar em linhas positivas. Aqui a gente tem a linha base para mim de quase todo o clássico, handicap zero. Se na linha base da Série B é ao menos 0,25 para o mandante com o mando de campo minimamente interessante. Linha base para mim, qualquer clássico que seja no Brasil, em sua maioria, vai ser ali um handicap zero, é o que a gente tem, e eu não vou fazer nada nesse jogo popular também. Na segunda-feira, a gente tem um jogo único ali entre Sport e Novo Horizontino. Sport jogando dentro de casa. No momento onde eu gravo esse vídeo, o Sport ainda vai atuar contra o Ceará fora de casa. O Sport joga contra o Ceará muito desfalcado, então deve ter retornos importantes contra o Novo Horizontino. A gente até tem uma vitória do Sport ali, pagando 1,70, 1,69, 1,71, oscilando dentro dessa cotação. Eu considero muito próximo de ter um pouquinho de valor ali no Sport, né? Se a gente tivesse 1,80 para cima, eu gostaria de comprar essa vitória do Sport. O Novo Horizontino empatou com o Amazonas na rodada passada. Acho um time que vem me decepcionando, sabe? Acho que o Novo Horizontino merecia mais na tabela, só que dentro de campo não vem desempenhando tão bem e acaba que não consegue fazer uma pontuação para brigar de fato ali pela parte de cima, apesar de só estar 3 pontos atrás do Sport, e tem 2 jogos a menos. Então não é uma diferença tão grande. Mas eu vou acabar pulando esse confronto. Na terça-feira, a gente tem alguns jogos e o primeiro deles é Mirassol e Santos. O Santos que voltou a vencer essa rodada depois de 4 derrotas seguidas. O Santos venceu o Goiás com a bela de uma falha do Tadeu. Se você não viu o lance, corra aí para ver o Tadeu no primeiro gol do Santos, que foi no final do segundo tempo. Teve uma falha absurda que não é comum. O Tadeu é um bom goleiro, acabou falhando e aquilo acabou dando a vitória para o Santos. Mas acredito que foi um jogo equilibrado. O Santos foi um pouquinho melhor, é verdade, mas foi um jogo equilibrado. O Santos ainda não vem me convencendo no quesito desempenho, sabe? E o Mirassol dentro de casa é simplesmente uma máquina. É uma máquina de vitórias. São 5 jogos em casa, 5 vitórias. Enfrenta o Santos. É um bom time, é verdade, mas também não é aquele trator dessa Série B. E aqui eu não vou ter medo do Santos. Mais uma vez, vou entrar a favor do Mirassol. Handicap zero, pagando 1,97 lá na Betibra com 1 unidade, tá? Então a segunda entrada recomendada aqui desse vídeo. Mirassol, handicap zero, empate anula, DNB, como você bem quiser. 1,97 com 1 unidade lá na Betibra, beleza? Outro jogo da terça-feira, a gente tem aqui América Mineiro e Avaí. O jogo lá do primeiro contra o segundo colocado, viu? O jogo lá de cima da tabela aqui, ó. América Mineiro, 21 pontos em 11 jogos. Avaí, 21 pontos em 11 jogos. Empatado em número de vitórias, empate e derrotas. O que difere as equipes é o ataque. Ataque do América melhor, com 16 gols marcados. Tem uma defesa que sofreu mais gols que o Avaí. Então é um ataque forte do América contra uma defesa consistente do Avaí. O Avaí empatou em 0 a 0 com o Brusque na rodada passada. A gente estava no Avaí, acabamos ficando no void nesse confronto. É um jogo ali bem interessante. O América, para mim, é uma equipe bem superior em relação ao Avaí. O Avaí, assim como o Operário, considero uma equipe que vem surpreendendo positivamente. Não imaginava estar brigando ali na parte de cima da tabela. Imaginava o Avaí na parte do meio da tabela, dependendo até para baixo. Não era um time que me agradava tanto no início da temporada, mas vem melhorando rodada após rodada. Só que enfrenta um América em casa que eu sempre comento aqui nos vídeos, né? O América jogando no Horto é um time muito forte. Aqui eu respeito muito o América. A gente tem uma linha de menos 0,75. Eu não vou comprar esse América porque o Avaí tá numa grande fase, tá? É um time que vem jogando de fato muito bem. A pontuação, esses 21 pontos não são à toa, são 11 bons jogos, em sua maioria
do Avaí nessa Série B, vou acabar respeitando isso, não vou fazer. Eu gosto muito do América em casa, no live pode ser interessante, quem sabe você pegar o menos 0,25, mas vou acabar pulando esse jogo em respeito ao bom momento do Avaí, apesar, claro, do América também tá numa excelente fase, mas vou acabar respeitando, é um jogo equilibrado, vou ficar de fora desse confronto aqui. Na terça-feira também a gente tem Ponte Preta e Ceará, penúltimo jogo da rodada, o jogo lá no Moisés Lucarelli. É um jogo interessante, um jogo muito equilibrado. O Ceará ele cai muito de produção atuando fora de casa, como eu sempre digo a vocês aqui. Vou acabar respeitando o mercado, mas por muito pouco. A Ponte é um fator que acaba me deixando um pouco receoso, sabe? Esse time da Ponte Preta que não passa tanta confiança. Confortável e entra no mercado aqui que a gente tem disponível, que eu acho até um mercado interessante, que é o handicap zero. Para mim, esse handicap zero da Ponte Preta, ele é um pouco interessante, mas não o suficiente para eu entrar no mercado aqui. Se a gente tivesse um mais 0,25, por mais que uma odd baixa, 1,70, 1,68, eu entraria a favor da Ponte Preta aqui, porque é um jogo que tem muita tendência de empate, na minha opinião aqui, e por conta disso eu vou acabar pulando esse confronto, tá? Por fim, mas não menos importante, a gente tem o último jogo da rodada, Amazonas e Coritiba, terça-feira, 21h30 da terça-feira, a gente tem esse confronto aqui. Confronto bem interessante, o Amazonas é um time que vem me surpreendendo positivamente. Não tem uma grande pontuação, são 12 pontos em 11 jogos. Empatou com o Novo Horizontino na última rodada, onde estava vencendo até o finalzinho quando levou o gol de empate. Mas é um time que, apesar de não ter uma pontuação tão boa, para mim tem uma pontuação abaixo do que merece. É um time que vem desempenhando muito bem e eu venho gostando bastante desse Amazonas. E eu gosto de uma bet, tá? A gente tem Curitiba sendo favorito fora de casa para mim jogar ali no estádio do Amazonas, que não vai ser na Arena Amazonas. É bem complicado, é um campo difícil de se jogar, um jogo equilibrado, para mim tem muita cara de empate, e aqui entra uma análise semelhante à análise da Ponte Preta e Ceará. Não gosto do handicap zero, mas se a gente tiver uma linha de handicap positiva ali, por mais que no odd um pouquinho mais baixa a favor do mandante, me agrada porque eu gosto muito de trabalhar os mandantes na Série B. E aqui a gente tem essa linha, tá? A gente tem o Amazonas mais 0,25 pagando 1,74 lá na Betbra. Eu gosto dessa bet, tá? Vamos entrar aqui com uma unidade Amazonas mais 0,25 a 1,74 lá na Betbra, tá? Terceira entrada do vídeo, terceira recomendação. Vamos torcer que o Amazonas consiga cumprir essa linha. E com isso a gente encerra a análise completa aqui da 12ª rodada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos e tamo junto. Por fim, eu pergunto, como eu sempre faço com vocês, qual é a boa da 12ª rodada da Série B? Qual é aquela melhor bet para se fazer? Comenta aqui embaixo. Tamo junto e até a 13ª rodada.